Professor Rodrigo, seja muito bem-vindo, obrigada pela presença. Lília, sempre um prazer falar com você. O que significa para um candidato ter o espaço em rede nacional de um programa como o jornal mais assistido do Brasil? Olha, é fundamental, não é? Agora, é fundamental, mas essas eleições têm uma característica muito peculiar, Lília. Praticamente os dois que estão à frente, né, das pesquisas, né, quer dizer, o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro, têm um público, uma militância e votos consolidados. Algumas pesquisas indicam que de 70% a 80% daqueles que vão votar ou em Lula ou em Bolsonaro já estão convictos e não mudam o seu voto. O que significa isso? Que muitas vezes, quando você tem uma condição dessa de liderança, e especialmente Lula e Bolsonaro, ambos são políticos carismáticos. E é interessante, como assim carismático? Eu não suporto o Lula, eu não suporto o Bolsonaro. Quem não gosta, não suporta, mas quem gosta e vota, ama. E assume isso. Então, muitas vezes, na política, quando a gente fala de discurso político, quando o político está ali discursando, verbalizando, apresentando suas ideias, ele geralmente encontra três públicos distintos. Os que concordam com ele, os que não concordam e não concordarão e aqueles que estão em dúvida. É perder tempo verbalizar e tentar aqueles que já estão com você e é perder tempo aqueles que não estarão com você. Então existe todo um esforço da tentativa de se trazer aquele grupo que tem incertezas e dúvidas. Desta perspectiva, o que acontece? O presidente Jair Bolsonaro, na bancada do Jornal Nacional, ele provavelmente não ganhou nenhum voto a mais. Só que ele também não perdeu. Lembrando que durante todo o mandato, o presidente não teve distensão em relação a esses constantes conflitos institucionais, a forma de um discurso muito mais aguerrido, que isso, de certa maneira, uniu a militância bolsonarista e o colocou até mesmo em períodos difíceis da pandemia com ali cerca de 30% de apoio, ou seja, daqueles que avaliam o governo como ótimo e bom. Então, assim, no Jornal Nacional, ele, se não ganhou nenhum voto, também não perdeu. E diferente do que foi em 2018, né? Que em 2018 eu até me lembro que eu falei, ele sambou na bancada do Jornal Nacional. Ele foi mais preparado, teve um treinamento de mídia para não se exaltar, para não parecer tão agressivo. Perfeito. Foi treinado, mas as pessoas geralmente são o que são. Mas ele se saiu melhor. Então, assim, em termos de... Porque aí você pode analisar, eu costumo analisar esses debates, entrevistas ou discursos a partir do conteúdo e da forma, né? No conteúdo eu acho que ele fica muito a dever, mas na forma melhorou bastante, ele estava mais bem preparado. No conteúdo, por exemplo, ele respondeu de bate-pronto a algumas situações. Você está produzindo fake news? Você quer que eu seja um ditador? Isso. A resposta veio da natureza dele. Da natureza, mas que muitas vezes está neste ambiente da pós-verdade. Então ele constrói uma narrativa e nem que você apresente dados, então o cientista, o jornalista apresentando dados, falando, não, isso não é verdade, isso é mentira, isso é fake news sua. Né? E é engraçado que existe um paralelismo desse tipo de atribuir fake news ao jornalista que questiona, que o Trump fazia muito isso. Então o Trump olhava e fazia assim, isso é fake news, fake news, fake news. E ali o Bolsonaro, nessa última entrevista, também usou dessa mesma estratégia. Vamos para o outro, vamos na ordem aqui. Ciro Gomes. Ciro Gomes, para mim, intelectualmente, é um dos mais bem preparados. O tratamento foi diferente? Eu não sei se o tratamento foi diferente, porque a questão é que quando você tem alguém cuja personalidade é belicosa, você já entra com certo receio, né? E os apresentadores, não nos esqueçamos, por mais que tenham treinamento, são dois seres humanos, que naquele momento também, assim como o candidato, estão repletos de emoções, que podem ser contidas, trabalhadas ou extravasadas de maneira positiva ou não. Então, esta relação, você é jornalista e entrevista há muito tempo. Você já teve situações em que sua entrevista foi muito boa, que sua entrevista foi mediana, foi horrível e que você ficou desconfortável. E por mais profissional que a gente seja, que qualquer jornalista seja, nas entrelinhas acaba passando se eu gosto ou não do entrevistado. Ou até por mesmo, mais que eu tente. Até mesmo o corpo, né, as expressões entregam, né, um sorriso ou ausência de um sorriso. Somos seres humanos, ninguém é robô. Né? Então, assim, que isso inclusive das questões da inteligência artificial e dos robôs que não conseguem ainda
transparecer as emoções que nós conseguimos. E aí é o que você estava falando, né? A gente é ser humano, todo mundo é ser humano, tem essas questões além do profissionalismo. Claro, por exemplo, terminando a entrevista do Bolsonaro, os bolsonaristas estavam muito bravos e de certa maneira também dizendo que ele se saiu muito bem. Quando foi o Ciro ele está numa posição muito difícil, porque o Ciro, assim como Simone Tebet, qualquer um que teria encarnado essa famosa, teórica, mas muito abstrata terceira via. Por que eu digo muito abstrata? Porque os mapas eleitorais ou as intenções de voto mostram que a soma de Lula e Bolsonaro passa de 70%. Então todos os outros têm que disputar um nicho ali, é muito difícil. A musculatura política e eleitoral de um Lula que está desde 89, né? Lília, em 89 eu tinha 11 anos, hoje eu tenho 44 e o Lula está aí, disputando a presidência da República, né? O que é um sintoma da ausência de renovação política e de lideranças. Mas de qualquer maneira, tanto o Ciro quanto Simone Tebet e o Dória, que acabou saindo da disputa, né? O governador de São Paulo se retirou da disputa, né? Ficou constrangido pela força dessas duas personalidades políticas, dessas duas lideranças carismáticas. Tentando se encaixar numa terceira via. Numa terceira via. No meio dessa polarização raiva, tentando apresentar propostas diferentes do que já está sendo, pregando diálogo. Ciro Gomes teve bastante tempo para apresentar suas propostas. Isso. E aí é uma coisa interessante, né? Talvez na forma o Ciro, muita gente diz, mas ele fala de uma maneira muito rebuscada, que não chega na... Mas ele estuda, ele escreve. Apresentou dados. Apresentou. Então, assim, ele é alguém que, de fato, intelectualmente está muito bem preparado. Eu acho até, ouso dizer que intelectualmente ele é o candidato mais bem preparado, né, para a questão ali das eleições e tudo mais. No entanto, não é isso necessariamente que elege. A gente sabe, aliás, muito pelo contrário, né? Nem sempre o conteúdo racional está naquele momento da escolha. Então, o Ciro... ele tenta, de um lado, bater no Lula, do outro no Bolsonaro, dizendo assim, olha, se você vota um e outro, você está fazendo o quê? Retomando o passado para tentar, para querer resolver questões do futuro, o que a tendência de errar é muito grande, se colocando como uma alternativa. Agora, é muito difícil, e aí tem um problema também, eu disse há pouco, né, para você, que aqueles que votam em Bolsonaro e aqueles que votam em Lula estão tão convictos que é cerca de 80% não muda mais de voto, está cristalizado. A grande questão é que o eleitor do Ciro não está tão convicto. Pode ser que nas vésperas do primeiro turno esse eleitor saia, por exemplo, e vá até o ex-presidente Lula. De repente, numa tentativa de resolver no primeiro turno, porque o Bolsonaro esticou tanto as questões institucionais com relação às urnas e tudo mais, que talvez... isso possa ser um movimento, não são todos que vão, mas uma parcela pode ir. Lula torce por isso e o Ciro, claro que não. Então o Ciro fica nessa dificuldade ali central de ser espremido pelos dois. Ex-presidente Lula, na bancada do JN, já começou respondendo sobre corrupção, que era uma questão muito combatida em relação à classe média, as pessoas que não votavam nele falavam... ele não assume que teve corrupção no governo do PT. Assumiu, mudança de estratégia. Uma mudança de estratégia, mas essa mudança de estratégia, Lília, não começou no Jornal Nacional. A mudança de estratégia do Lula se deu com Geraldo Alckmin como vice. Inclusive ele falou bastante o nome de Geraldo Alckmin. 7 ou 8 vezes, se não me engano, eu fui colocando quadradinhos ali, porque eu anoto tudo com canetinha e tudo mais, falou muitas vezes. Então veja só. Eu disse para você que um político encontra uma plateia que concorda com ele e que não concorda. Não adianta você tentar perder tempo, seu esforço com esses dois. Quem já está com você já está e quem não está não vai estar de jeito nenhum. Então você tem que sempre buscar na política verbalizar e trazer os indecisos. Aquele terço central do eleitorado ali que pode ou não vir com você de acordo com as suas ideias, com seus valores, né, com a sua capacidade de liderança. O ex-presidente Lula fez esse movimento. Então ele acabou irritando os petistas históricos, porque vale ressaltar, né, Lília? Não sejamos ingênuos, porque essa ideia de que o PT, né, o Lula sempre fala, nunca antes na história desse país, a herança maldita, quer dizer, o Fernando Henrique deixou o governo, fez a passagem mais republicana que se tem notícia nesse país de poder para o PT,
e no dia seguinte estava Lula e os petistas dizendo que receberam um país quebrado, uma herança maldita, né? Quer dizer, Fernando Henrique, que controlou a hiperinflação junto com um grupo de economistas, com o Plano Real, estabilizou a economia, foi um democrata no exercício do poder, foi taxado durante anos pelo lulopetismo como herança maldita. Os tucanos, o PSDB, era tratado muitas vezes, né, como fascistas, né? Enfim, eles abusavam dos adjetivos sem nenhuma ilação histórica, mas deu certo. Deu tanto certo, né, que até os candidatos do PSDB, José Serra e Geraldo Alckmin, esconderam o Fernando Henrique nas suas campanhas. Quem, na verdade, reconheceu o Fernando Henrique como uma figura importante para o partido e para o país foi em 2014 o Aécio Neves, né, que teve outros resultados. Mas então o que acontece? Esta polarização ela não vem de agora, não é? E os petistas souberam fazer isso. Bom, vamos imaginar, né, que também em 2014 o que aconteceu com a Marina. Quer dizer, eu estava levando meu filho para o pediatra, jornalista, e agora, professor, como é que fica a eleição? Eu falei, fica como? O avião caiu. O avião caiu e você não estava nem sabendo, não, porque né? Eu estava me deslocando. Fica como? E agora fica como? Como assim? Do que você está falando? Porque às vezes o jornalista acha que a gente está ali todo, né? Não. Tipo, né? Então, né? Jornalista às vezes, né? Eu falei, mas o que... Olha, eu tô levando meu filho, mas aí eu já pensei, bom, o que aconteceu, Lília? A Marina começou a ter uma intenção, porque aí a desgraça de perder o amigo, o pai, né? O marido... A desgraça do Eduardo e da família foi a grande sorte da Marina, que foi para a cabeça de chapa. Só que houve uma reunião de emergência do Lula com a campanha, Dilma, Marqueteiro, e aí a tese era vamos desconstruir a Marina, que foi, na verdade, um ataque virulento à imagem. Quer dizer, Marina, mulher pobre, lutadora, ambientalista, histórica no PT, foi colocada como alguém aliada aos banqueiros e que ia tirar comida, tirar o prato do trabalhador da mesa. Então, assim, aquilo que foi feito com Marina foi um conjunto de narrativas que também são aí, quase que no Brasil, as fake news inaugurais, né? Remeteu a fake news, a desconstrução de um personagem reconhecido mundialmente. E não com esse sentido. Mas, enfim, né? E ela não respondeu. E aí acabou não indo para o segundo turno e tudo mais. Então, o ex-presidente Lula, ele devia ao seu grupo político, mas não tanto ao seu grupo político, porque eles não estão tão preocupados com isso, mas à sociedade brasileira, uma posição que pudesse, de um lado, reconhecer que houve corrupção, porque os dados são abundantes, as evidências, inclusive, mensalão, né, os milhões retirados da Petrobras, né, de certa maneira a tragédia econômica do governo Dilma Rousseff. Então tudo isso ele não tinha ainda reconhecido. E aí, olha a estratégia dele lá no Jornal Nacional sobre Dilma. Quando foi uma ministra, foi uma boa ministra. Mas eu já falei para ela que ela errou nessa coisa da gasolina e tudo mais. Ele é muito safo. Ele é muito, muito habilidoso. O dom da oratória, é primordial nessas política eleições. É fundamental, né? Uma vez eu me lembro que eu estava participando de um debate e aí um senhorzinho, né, levantou a mão e falou assim, para mim política tem duas palavrinhas, time e feeling. Olha que coisa interessante. E aí alguns políticos dominam isso. Então o ex-presidente Lula apresentou-se como alguém que vai defender a democracia. De novo, ele não consegue condenar regimes autocráticos que ideologicamente estão à esquerda, que há uma certa identificação com o PT. Ele diz, mas tem a autodeterminação dos povos. Sim, a autodeterminação dos povos num regime democrático, né? Se autodeterminar com alguém que está te mandando e te tolhendo liberdade. Então, assim, tem coisas que ele não respondeu, por isso que no conteúdo ali o Lula deixa a desejar, mas a forma foi muito boa. E muitos analistas consideram que ele conseguiu naquele momento verbalizar para aquele terço central do eleitorado que são os indecisos, tá? Então isso, e aí o que acontece, como é que se avalia isso? Não é tanto porque, por exemplo, a atual esposa do Lula, a socióloga Janja, disse, meu marido não vai nem jantar porque jantou. De certa maneira é desrespeitoso, porque ele não jantou ninguém, não é? Isso eu acho, enfim. Mas para animar a militância é válido. Mas como uma socióloga, mas ela, enfim, ela é uma militante, esposa do Lula. Caetano chorou. Pois é, enfim, aí você tem todo aí um conjunto de situações
que de fato mobilizam os sentimentos. E aí o que acontece? Não é nesses que a gente vê o impacto. A gente vai ver o impacto da entrevista entre os bolsonaristas e os ciristas. E eles se incomodaram muito. Até porque o Lula, salvo o melhor juízo, foi top, né? Esteve no topo, né, das menções no Twitter mundial e tudo mais. Se eu não me engano, foi isso. Eu estava lendo. Tentando... Mais do que Bolsonaro, mais do que Ciro. Sim, enfim, né? E isso incomoda. Então, de certa maneira, houve até o momento, se a gente tivesse que avaliar, né, entre os 3 que concederam entrevistas, né, e avaliando no conteúdo e na forma, o Lula, em ambos, conteúdo e forma, se saiu melhor do que o presidente Bolsonaro e do que o Ciro. Em que pese que o Bolsonaro deixou aquela posição de ser a pedra, anti-sistema, anti-establishment, e hoje ele é a vidraça, porque é muito fácil você ser a pedra, é muito difícil ser a vidraça. Mas ele conseguiu moderar o tom, né? Conseguiu não se exaltar, o que é um ponto positivo. E o Ciro, como eu disse, intelectualmente muito bem preparado, domina, foi governador, tem experiência no executivo, foi ministro, mas não fosse esse constrangimento de estar entre 2 grandes figuras políticas de carisma, que é Lula e Bolsonaro, e quando eu falo grandes figuras, eu não estou fazendo... Cada um para o seu público. Cada um para o seu público. Eu não estou fazendo nenhuma questão valorativa, estou dizendo da perspectiva do carisma e da política. Por que são grandes figuras? Porque são aqueles que hoje polarizam e que estão à frente das intenções de voto. Por isso tudo, para mim, a gente tem aí um virtual segundo turno entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. Há uma discussão se não pode ocorrer uma vitória do Lula no primeiro turno. Se der um fato como esse, é bem menos pelos projetos e pela liderança do Lula e muito mais pela rejeição ao Bolsonaro, né? E é uma coisa que eu disse para você não faz muito, é uma eleição ainda assentada na rejeição, no medo, né? E infelizmente às vezes no ódio. Porque o ódio, as paixões são mobilizadoras e na política isso é fundamental, mas pode extravasar para violência simbólica. Assim como aconteceu com o que estava comemorando a festa. O aniversário e acabou sendo alvejado e veio a falecer e tudo mais. Quer dizer, são situações paixões, muito difíceis, né? Que, passional a coisa, né? É patos, né? Enfim. Então, Lília, para mim, eu acho que a vitória do Lula no primeiro turno pode acontecer? Pode. Estatisticamente, né, as pessoas mostram que sim. Mas eu acho muito difícil. Por quê? Porque desde 89, quando perdeu no segundo turno para o Collor, foi no primeiro turno derrotado 2 vezes pelo Fernando Henrique, 94 e 98. E quando foi vitorioso, foi no segundo turno, 2 vezes o Lula. Dilma foi vitoriosa 2 vezes no segundo turno e, além de tudo, com o Lula preso, o Haddad foi ao segundo turno em 2018 com o Bolsonaro. O que nos mostra que o sentimento antipetista ou a rejeição ao partido sempre permaneceu alta, evitando uma vitória num primeiro turno. Então, só para concluir, se Lula ganha no primeiro turno, seu maior cabo eleitoral é o presidente Jair Messias Bolsonaro. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos, aguardemos as próximas pesquisas e eu aguardo você nas próximas semanas para a gente continuar essa cobertura de eleições aqui, viu, professor? Se você precisar, eu fico à disposição. É sempre um prazer falar contigo. Muito obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou. Até a próxima.